trabalho, questão urbano rural ambiental, movimentos sociais, serviço social PETENS, vinculados ao programa de pós-graduação em serviço social da UFRN. Então, hoje está conosco a professora doutora Luciana Cantalice, da Universidade. É um negócio diferente, viu, gente? É um programa diferente. Que eu estou vendo aqui na hora que vocês estão vendo aí. Bom dia. E o Cadinho falou? Foi mesmo. Será que deu para ouvir? Eu falo de novo. Recomeça. Vai recomeçar? Precisa? Não. Você já quer? Não, amiga, eu sento aqui. Porque eu olho você, ó, para marcar. Bom dia. Primeiro, gostaria de pedir desculpa pelos aperreios iniciais, mas a gente acabou de chegar de uma pessoa em Mauri. E eu cheguei um pouco, né, esbaforida, né, como a gente fala. Mas eu queria colocar para vocês como vai ser a dinâmica da minha fala. Primeiro dizer que é um prazer estar de volta aqui, né? Estou lá na UFPB na graduação, mas também estou vinculada à pós daqui da UFRN, então também considero aqui minha casa, né? E é sempre muito bom dialogar tanto com os meus pares aqui da UFRN, como também com as minhas companheiras de conselho regional, né? Tendo em vista que eu também faço parte do conjunto. Então, é uma alegria estar aqui hoje. Bom, a Silvana colocou no cronograma, né, das atividades do pós-doc a socialização dos resultados da pesquisa. E aí a gente começou com essa proposta da socialização dos resultados da pesquisa, que, de certa forma, a gente já veio discutindo no área de pesquisa do CCSA. Mas a gente não tinha feito essa apresentação interna no grupo. Então, seria uma apresentação interna no grupo. E aí, depois, como a Silvana é muito criativa, né, e propositiva, ela disse, não, Luciana, mas combine, vamos abrir para o pessoal, né, porque quem não está no seminário tem a oportunidade também de dialogar com a sua pesquisa. Eu disse, tá certo, tá bom. Ela disse, mas tem mais uma coisinha, a gente está num período tão difícil para a produção de conhecimento em serviço social, já que você está na coordenação do GTP de Fundamentos, fale dos desafios da pesquisa, né, para o serviço social. Eu disse, tá bom, Silvana, tá bom, a gente vai falar também dos desafios da pesquisa e serviço social. Aí ontem ela chegou e disse assim, olha, dá para gente transmitir ao vivo? Né? Então, assim, foi sendo construída nessa processualidade. Então, na verdade, a minha fala vai ter duas dinâmicas. Ela vai ter essa socialização dos resultados da pesquisa, que eu vou iniciar por ela, e, posteriormente, eu vou fazer uma fala dos impactos, né, da conjuntura, principalmente em relação à universidade, ao ensino superior, ao programa Futurice, como isso vai atingir, né, as possibilidades da pesquisa em serviço social, que é algo que a gente vem dialogando hoje no âmbito do GTP da ADEPS, de Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, né? Então, a gente vai ter essa dinâmica. Eu pedi para a Ilka marcar 60 minutos, para que a gente tenha a oportunidade também de dialogar. Primeiro, dizer que essa pesquisa que eu realizei no pós-doc, ela tinha como objeto discutir as tendências teórico-metodológicas na produção do conhecimento em serviço social. E esse objeto, ele já vem do estudo anterior, né? Na verdade, é uma mediação do meu estudo sobre a inserção do pensamento pós-moderno na produção do conhecimento em serviço social, né, que de lá a gente já observava como o pensamento pós-moderno ele está presente em algumas produções, em algumas áreas, né, de produção do serviço social, umas mais majoritárias, outras menos, né. A pesquisa anterior mostra que, inclusive, um campo de inserção do pensamento pós-moderno na produção do conhecimento do serviço social é a discussão sobre trabalho, né? E isso foi um achado da pesquisa, né, que nos surpreendeu, né, por entender que o trabalho está como categoria central, né, e estrutural da nossa formação dentro da perspectiva da teoria social crítica, né? Mas, contraditoriamente,
é um campo, né, de disputa, né, política, ideológica, teórica, discussão sobre trabalho, e isso entra também no serviço social se expressando com discussões do nível da identidade, simbólico, da aparência, da desconstrução da luta de classes, da compreensão de que o trabalho tem uma centralidade ontológica, né? Então isso está presente no âmbito do serviço social. Por outro lado, também é nos estudos de trabalho que a gente tem uma maior consistência, a gente tem uma bipolaridade, na verdade, né? Onde a gente tem maior consistência do ponto de vista da apropriação do materialismo histórico dialético. São os trabalhos que mais apresentam a discussão sobre o método, né? Então, por um lado, você tem uma grande inserção do pensamento pós-moderno e, por outro lado, você tem uma apropriação de parte dos trabalhos no que diz respeito à discussão sobre a teoria social crítica e sobre o materialismo histórico dialético. O que expressa para a gente algo interessante, né? Exatamente a disputa do ponto de vista teórico que se estabelece em alguns momentos na pesquisa e na produção do conhecimento em serviço social. Então, a identificar esses estudos, então a gente pensou e elaborou, né, como perspectiva de análise no pós-doc, quais eram as tendências teórico-metodológicas que estavam expressas na produção do conhecimento em serviço social, né? E um pouco partindo exatamente desse pressuposto de que, embora a gente tenha uma direção social estratégica, que tem uma concepção de formação, que tem uma direção, que tem uma teoria social crítica, na verdade, a realidade nos mostra outras influências também. E principalmente na atual conjuntura, né, em que a gente tem um ascenso aí, de perspectivas conservadoras e neoconservadoras que passam a reanimar traços de outras perspectivas teórico-metodológicas no interior da profissão. Então, você vai ter do pensamento pós-moderno a produções que produzem a partir do positivismo, né? Às vezes a gente pensa que não existe no âmbito do serviço social, né, esse tipo de produção, mas foi possível encontrar dentro da produção, além dos estratos pós-modernos, a discussão do pós-estruturalismo, a discussão do positivismo, um trabalho todo baseado no positivismo, né? Então, o pós-doc veio no sentido de identificar como essas expressões elas aparecem na produção, né, em que áreas elas aparecem, de que forma elas aparecem e qual a extensão da influência, né, dessas tendências teórico-metodológicas. Então, obviamente que nós pegamos um universo diverso, né, de produções, né, e aí fizemos um recorte considerando a relação dessas produções com a matriz teórico-metodológica que se expressa, né, nessas produções. E aí a gente teve um primeiro desafio, né, e a gente pensou em iniciar lendo resumo, introdução, identificar as categorias centrais de análise, né? Mas, ao fim, a gente teve que ler todos os trabalhos completos, porque a discussão teórico-metodológica se colocava de forma esvaziada. Então, você tinha que ler o trabalho, né, para identificar as possíveis, né, articulações do ponto de vista teórico-metodológico que fundamentaram aquele trabalho. Contanto que o principal achado dessa pesquisa do pós-doc foi compreender que a discussão metodológica ela não tem orientado boa parte das nossas produções. Há uma perspectiva de uma transgressão metodológica, de uma análise, digamos, eclética, né, sobre os objetos. Agora, isso também não passa por contradições, porque do ponto de vista da análise de conjuntura dos trabalhos, nós temos ali uma base na perspectiva da totalidade social e na perspectiva crítica, né? Então, são várias problematizações que a gente foi encontrando ao longo, né, da leitura desses trabalhos e que mostram o tamanho do desafio que a gente tem. Embora do ponto de vista de nossa direção, nós tenhamos como nítido qual é a perspectiva teórica que nos orienta e a importância do método na análise da realidade, e que o serviço social se coloca como um reduto de resistência
da produção de conhecimento crítico, né? Por outro lado, quando a gente vai para um universo maior e mais diversificado da produção de conhecimento, a gente observa que a apropriação do método, que a teoria, ela não tem sido trabalhada, nem tem aparecido como ela deveria aparecer. Em alguns trabalhos, a gente não conseguiu identificar qual era o fio condutor, dada a diversidade de autores, de obras, que simplesmente não dialogam entre si, né? E isso mostra, né, a reiteração do traço do ecletismo no âmbito da profissão, né? E também uma tendência pós-moderna de desvalorizar ou não absorver a perspectiva de que a discussão metodológica ela é fundamental, o método é fundamental na orientação da pesquisa, da leitura da realidade, da produção do conhecimento, né? E a gente vem discutindo isso, inclusive, no âmbito da formação. Nosso desafio, né, dentro das competências que são desenvolvidas na formação, a gente aprofundar, né, a discussão sobre teoria e método. E como isso é fundamental, não só para a produção do conhecimento, mas para o trabalho profissional, né? Tendo em vista que é necessário se ter uma perspectiva teórico-metodológica de análise do real. A gente não pode analisar a realidade a partir do que eu acho, ou da intuição, ou da aparência, né? A gente precisa suspender essa dimensão da aparência e a essência dos fenômenos sociais sobre os quais a gente estuda e sobre os quais a gente intervém, né? Então, é um desafio que a gente vem colocando no âmbito do GPP de Fundamentos, o aprofundamento da discussão sobre teoria e método, né? Que na produção do conhecimento é o que se coloca mais frágil, ao ponto de, nas produções, você ter duas direções. No momento em que você está discutindo as determinações sociais mais universais, ali está presente a perspectiva crítica. Quando você articula, né, essa análise de conjuntura com a especificidade, com o campo da singularidade do fenômeno que você está analisando, aí você utiliza qualquer coisa, né? Qualquer autor, qualquer obra que trate sobre aquele assunto, independente de ali você estar incorrendo numa perspectiva de relativismo metodológico, de ecletismo, né? E não é numa perspectiva plural, né? Do pluralismo, de dialogar com diferentes perspectivas, mas é numa desorganização mesmo, naquilo que a gente chama de transgressão metodológica, quando o método ele é subsumido na especificidade do objeto, né? Então foi possível encontrar isso. Então a perspectiva que nos orientou foi partir da totalidade e entender a produção de conhecimento como um complexo, né? Saturado de mediações, né? Sobretudo porque foi possível observar nos trabalhos, né, que quase que na totalidade dos trabalhos analisados havia uma análise de conjuntura, né? Então a dimensão da estrutura e da conjuntura ela perpassa essa produção de conhecimento. Então o estudo partiu dessa perspectiva da totalidade. E aí a gente buscou compreender como o conhecimento produzido pelo serviço social na atualidade, ele está lendo a realidade, né, a partir de que perspectiva ele está lendo a realidade, e como isso tem guiado as pesquisas e as produções. Contanto que a gente não estudou só teses, dissertações, a gente estudou também trabalhos do CBAs e trabalhos do EMPES. E a gente sabe que os trabalhos do CBAs têm muito a lógica da sistematização das experiências, né? Porque também nos interessava saber como isso está sendo colocado como a dimensão investigativa, né, e como o diálogo entre teoria e prática está se expressando no âmbito das pessoas que estão inseridas nos espaços socioocupacionais e não na academia ou em pesquisas financiadas. Então, a ideia foi trazer, né, os elementos da realidade, de como eles aparecem, né, e qual é as tendências teórico-metodológicas que sustentam essas análises. E aí a gente teve várias surpresas. Qual foi o recorte da pesquisa? Como o universo era muito grande, né, nós trabalhamos com dissertações, teses,
trabalhos completos do EMPES e os trabalhos do CBAS. Então, nós não tínhamos como trabalhar todos os eixos temáticos. Então, a gente fez algumas escolhas metodológicas. A primeira escolha foi trabalho, questão social e serviço social. Por identificar que nesse eixo, né, a produção do conhecimento do serviço social, ela tem uma grande produção. Né? Então, para se identificar essas tendências, seria necessário dialogar com várias produções. Então, estabelecemos, a partir dos eixos da ABEPS, que são 7, né, algumas escolhas. A primeira foi trabalho, questão social e serviço social. Inclusive, a maioria dos trabalhos que foram analisados nos eventos é nesse eixo. Mais que política social, inclusive. Pegamos serviço social, fundamentos, formação e trabalho profissional, por entender que seria essencial discutir como a profissão está discutindo sobre ela mesma e sobre que perspectiva. E como ela articula o conhecimento entre realidade e profissão. O segundo eixo de maior produção que a gente encontrou foi serviço social, fundamentos, formação e trabalho profissional. E pegamos serviço social, relações de exploração, opressão, gênero, raça, etnia e sexualidade. Por que a gente pegou esse eixo? Porque esse eixo ele tem mostrado um crescimento progressivo na produção do conhecimento em serviço social. Né? Então, nós queríamos identificar, né, como essa área vem sendo explorada de forma mais dinâmica, de forma mais complexa pelo serviço social. E também por compreendermos que na pesquisa anterior, né, onde a gente estudava a influência do pensamento pós-moderno, a segunda área com maior incidência do pensamento pós-moderno era a discussão exatamente sobre as explorações e sobre as opressões. Né? Então, isso trazia também para a gente um elemento da realidade, né, para a gente verificar. Então, a gente escolheu esses 3 eixos. Mesmo escolhendo esses 3 eixos, pensando nas teses, artigos publicados e os trabalhos, né, do CBAS em EMPES, eu esqueci de colocar, né, também analisamos artigos publicados em 2 revistas, em 2 periódicos, que foi a Serviço Social e Sociedade, que é a revista mais referenciada no serviço social, do ponto de vista do seu papel histórico, do que consegue dialogar com a categoria, pelo número de produções, né? E a Catálises, que é também uma revista hoje referenciada no âmbito dos fundamentos. Então, pegamos esses elementos. Nós começamos essa pesquisa, porque foi uma pesquisa grande, né? O universo era muito grande, então nós começamos essa pesquisa com um projeto do CNPq, e a coleta dos dados se deu entre 2016 e 2017, e nós tivemos a tarefa de, no estágio pós-doutoral, a gente continuar sistematizando os dados e sistematizando principalmente as análises. A triangulação entre as informações, né, destacando as especificidades de cada produção, né, o que é característica, né, da produção de um trabalho no CBAS, o que se expressa como característica de um trabalho num periódico, o nível de uma dissertação, o nível do doutorado, de uma tese de doutorado, né? E aí a gente foi fazendo essas análises, né? Então, em números de pesquisa, o que constituiu, né? Nós encontramos 401 artigos nas revistas, nesses 3 eixos. E aí a gente só considerou os artigos completos. A gente não trabalhou com ensaios, nem com resenhas, nem com editoriais. A gente trabalhou com os artigos dos autores que submeteram à aprovação as suas elaborações. Trabalhamos com dissertações e teses. Encontramos 647 dissertações e 482 teses. Né? Trabalho, né? Nós fizemos essa coleta e a gente disse que a gente tem dado para analisar até a próxima geração de serviço social. Né? Obviamente que a gente não venceu as análises, né, de todo o material, a gente foi fazendo isso por etapas e foi aprofundando, e outros elementos foram sendo postos e vão ser também trabalhados posteriormente em outras, na continuidade da pesquisa. Né? E encontramos 4.503 trabalhos do CBAS
e do EMPES 5.803. E o período que a gente analisou, né, foi dos anos 2000 ao ano 2016, que foi quando a gente analisou, a gente começou a pesquisa. E aí a gente foi vendo, né, com relação aos CBAs, aí alguns resultados. Um significativo número de trabalhos completos e apresentados em comunicação oral no ano de 2001. Né? Aqui eu fiz os destaques daquilo que é mais expressivo no âmbito da produção de conhecimento no universo que a gente pesquisou. Então, no ano de 2001, a gente teve 1.035 trabalhos apresentados em comunicação oral no CBAs. E aí hoje a gente sabe que o CBAs não tem mais comunicação oral, né? Só painéis. Contanto que a última edição do CBAs nós não analisamos, porque não existia trabalho completo, não existia para comunicação oral, era só o resumo para a comunicação. E trabalhar apenas com os resumos era muito pouco para a gente poder identificar qual era a tendência teórico-metodológica daquele trabalho. Se a gente não tivesse colocado de forma nítida ali, expressando qual é o recorte teórico-metodológico, seria fazer o discurso da adivinhação, né? Porque a gente não teria elementos para se apropriar, para identificar qual é a perspectiva teórico-metodológica que sustentou aquela elaboração, né? Quando a gente tem um trabalho um pouco mais denso, como, por exemplo, os artigos das revistas, isso já se torna uma tarefa difícil, né? Imagine num resumo que não é um resumo expandido. Então, a gente optou em não analisar os trabalhos que fossem só painel e resumo restrito. E aí, o que foi que a gente observou nesse ano de 2001? 40,7% no eixo de serviço social, fundamentos, formação e trabalho profissional, né? Os trabalhos se concentraram mais na discussão sobre a especificidade da profissão e sua relação com a realidade. 36,2% em política social e serviço social, e aí são dados mais gerais, né? E a menor incidência, 1,5%, foi no eixo de ética, direitos humanos e serviço social. Isso é um traço da nossa produção de conhecimento que a gente vai observar ao longo dos trabalhos. A discussão sobre ética e direitos humanos, ela se apresentou de forma residual nessa produção de conhecimento, embora, né, em vários momentos da pesquisa a gente observe que o debate mais geral dos fundamentos da formação de trabalho profissional é predominante. Mas quando vai para as mediações mais particulares, como a discussão sobre ética profissional, né, esses trabalhos eles vão ficando em menor número. Em 2004, né, nós tivemos uma redução de 26,4% no número de trabalhos apresentados. Né? E isso é significativo, né? Quase 30% de redução, né, do ponto de vista dos trabalhos que foram apresentados no CBAs na edição anterior. Uma manutenção dos trabalhos concentrados em política social e em serviço social, na discussão dos fundamentos, formação e trabalho profissional. Toda vez que eu falar em serviço social, eu estou me referindo a fundamentos, formação e trabalho profissional. E aí você vê uma inversão, né? Porque você tem, no ano de 2004, mais trabalhos que discutem as políticas sociais do que trabalhos que discutem a profissão. Isso vai se revezando a cada edição do CBAs. Mas sempre esses dois eixos se colocam de forma mais proeminente. Queda expressiva no número de trabalhos do eixo de serviço social, fundamentos, formação e trabalho profissional. Nós caímos de 40,7% para 17,7%. É uma queda absurda. Absurda. Né? E aí a gente tem inúmeras perspectivas de análise nesse sentido. Né? Sobretudo, as requisições que são colocadas e demandadas pela própria conjuntura. Né? E a ampliação também de debates sobre luta de classes, Estado, né? Que tiveram maior adensamento no debate sobre as políticas sociais. Né? A profissão se abre para uma discussão mais das determinações sociais gerais,
né? E a particularidade do serviço social, ela tem uma redução nesse sentido, né? Então, os estudos se concentram no âmbito das políticas sociais. Queda ainda maior na edição do ano 2007 no número de trabalhos, 33,3% em relação à edição do início dos anos 2000, ou seja, de 2001. Né? Então, a gente veio com um exponencial número de trabalhos em 2001, CBAs, nós temos uma queda em 2004 e uma queda maior ainda em 2007. Né? A queda no número de trabalhos do eixo de política social e serviço social de 33% para 28,4%. Pequeno crescimento do eixo de serviço social, que subiu de 17,7% e foi para 22%, mas nada comparado do que foi em 2001, que nós atingimos o percentual de 40,7% dos trabalhos em que a profissão foi objeto, né, de análise. E um registro maior no eixo das opressões, de 14% em 2001 para 24,8% em 2007. Vejam só, nesses CBAs de 2007, o número de trabalhos que discutiram as relações de exploração, opressão e dominação superaram, né, o debate do serviço social, né, 24,8%, e o do debate da profissão, 22%. Né? Em 2010, uma retomada do crescimento do número de trabalhos, né, tivemos um acréscimo de 26,2%, mas não recuperamos o percentual da produção do ano 2001, por isso que a gente fez o destaque de 2001. Né? Retomada dos eixos das políticas sociais e dos fundamentos, com percentual de 30%, mas ambos ainda abaixo daquilo que a gente teve no ano 2001. Aí a última edição analisada, que foi 2013, tendo em vista que o CBAs acontece de 3 em 3 anos, e o 2016 nós não analisamos porque eram só resumos. Aumento do número de trabalhos, inclusive superando o percentual registrado em 2001. Em 2001 nós tivemos 1.035 trabalhos e em 2013 nós tivemos 1.082 trabalhos. Né? Foi só em 2013 que a gente conseguiu recuperar, do ponto de vista quantitativo, aquilo que tinha se expressado no CBAs de 2001. Manutenção da baixa produção do eixo de ética e direitos humanos, né? Junto com os movimentos sociais, quando somados não passam de 5% em todas as edições. Isso foi um dado que, assim, para a gente nos chamou muita atenção. Né? O debate da ética, o debate dos direitos humanos, o debate dos movimentos sociais, né, não tem se expressado de forma tão consistente no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Né? E isso é um dado intrigante, né? Porque o CBAs, como a gente falou, tem uma característica de envolver pesquisadores, mas de envolver também quem está, né, inserido nos espaços socioocupacionais. E aí o debate sobre movimentos sociais e o debate sobre ética não tem tido centralidade nesse debate do cotidiano profissional. Embora muitos trabalhos discutam uma profissão, mas discutem outros elementos, sobretudo o trabalho profissional, mas sem que a dimensão da ética seja um elemento prioritário na discussão, né? E isso, para a gente, assim, é muito chamativo, né? Contanto que a gente discutiu agora na atual gestão da ABEPS, eu faço parte do GTP, mas o próximo ABEPS itinerante, ele vai ser sobre ética, né? Vai ser uma discussão sobre ética. O primeiro, segundo e terceira versão foi só fundamentos, né? Porque foi diretrizes curriculares, formação em estágio, e o último agora, a perspectiva, né, dos fundamentos orientadores do trabalho profissional. E aí esse ano, agora vai ser a discussão sobre ética. Então a gente vê que a gente precisa mais discutir sobre ética e também sobre movimentos sociais, considerando que é um dos princípios norteadores do trabalho profissional, né? A articulação da profissão com os movimentos sociais.
maior percentual de trabalhos no eixo dos fundamentos, seguido das políticas sociais. Então, aqui você vê uma tendência que foi colocada em 2001. Primeiro, um número de trabalhos, né, expressivo, e segundo, o debate da profissão como debate central. Então, em 2001, você tem um debate dos fundamentos do serviço social como central, e você volta a ter esse debate na centralidade dos trabalhos apenas em 2013. Né? E eu lembro que a gente falava muito nas bancas, tanto de mestrado quanto de graduação, o quanto se discutia pouco a profissão, quanto se discutia pouco os fundamentos, a formação profissional. Né? E que os trabalhos eles estavam se concentrando realmente no debate sobre trabalho, questão social e política social. E uma queda significativa dos trabalhos no eixo das opressões, de 24,8% para 13,4%. Né? Na edição anterior, nós vimos que ele superou o debate da profissão, né? 27,2%, enquanto o debate da profissão ficou em 22%. Em 2013, há uma queda expressiva, né, para 13,4%, né, no âmbito dessa profissão. E se vocês observarem nos eixos da ABEP, são 7 eixos. Né? Nesses 7 eixos, você vai ter questão agrária, urbana, ambiental, você vai ter, além das opressões, ética, direitos humanos, movimentos sociais, política social, o de gerações é numa das opressões, né? O que mais, gente? Acho que mudou. Mudou ainda não. Teve um indicativo, mas não desmembrou ainda não. E aí você vê os outros eixos, né? Como movimentos sociais, ética, questão agrária, urbana, tem uma produção residual no âmbito do serviço social, no CBAs. Né? Obviamente que isso tem um reflexo, né, do ponto de vista dos espaços socioocupacionais que essas pessoas estão ocupando, né? Mostra uma inserção restrita do serviço social no debate sobre questão urbana, agrária e rural. Né? Isso está no âmbito mais das pesquisas acadêmicas. Né? A diversidade, né, de produções que se tem no âmbito principalmente das políticas sociais. Você vê que no CBAs o eixo trabalho, questão social e serviço social, que era um eixo para nós emblemático de análise, ele quase não aparece. Né? Ele também se coloca de forma residual. Isso vai mudar quando a gente for para os outros níveis, né, de trabalhos que a gente foi analisar. No EMPES, eu vou tirar meu óculos, não sei se fica melhor com o óculos. Já está desse tamanho para eu ler, né? Alguém sabe mexer nisso aqui? É um programa que eu nunca vi na vida. Nem consou mais tem meu computador. Bom, então vamos lá, vou fazer um esforço aqui, aos 42 anos, de ler uma letra desse tamanho. No IPES, maior número de trabalhos apresentados se compararmos a todo o período analisado e a todas as edições juntas do CBAs. Nós tivemos 5.803 trabalhos no IPES e 4.503 trabalhos no CBAs. E aí há uma diferença também de fundo, né? Porque os trabalhos dos IPES, eles são artigos completos. Né? Então, a densidade da produção da análise, ela se expressa de forma mais densa do que os trabalhos do CBA. Como é que eu boto isso? Meu Deus, alguém vai me salvar. Esse aí dá, mas esse aqui tá não dá. E aqui ele não vai. Obrigada, viu? Agora só vou. Então, o que... Chega, Valerinha, nossa senhora. Não dá para ler lá, não? Mas depois se for passando, vai passar normal?
próximo slide, viu? Tá. Pode. Aí depois, como é que eu faço? Faço normal aqui? É, só sai. Tá. Então, você tem um maior número, né, de trabalhos apresentados, né, artigos completos, no Encontro Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras do que você tem no CBAs. Embora, em termos de número de participantes, os CBAs tenham um quantitativo muito maior de participantes do que os encontros nacionais, sobretudo pela característica de que é o maior encontro da profissão, né, onde se congrega lá pesquisadores, profissionais de várias políticas, docentes. E o IPES ele tem mais essa particularidade de ser uma reunião de pesquisadores, né, de trazer pesquisadores. Mesmo assim, mostra, né, que o número de trabalhos apresentados no IPES supera o número de trabalhos dos CBAs no lapso temporal, né, analisado, que foi de 2000 a 2016. E também considerar que o CBAs acontece de 3 em 3 anos e o IPES acontece de 2 em 2 anos. Né? Então, você teria um fluxo mais rápido, né, no âmbito do IPES. Em tudo, em termos relativos, considerando o período de 2002 a 2008, esse número é menor, não chegando a 500 trabalhos por edição. Né? Então, embora seja um número maior ao longo dos anos analisados, de 2002 a 2008, os trabalhos apresentados no IPES não chegavam a 500 trabalhos. Né? E aí, o que é que a gente vem analisar disso? Que foi a sistemática de organização do evento, né, do ponto de vista da sua capacidade de absorver os trabalhos, que determinou essa indicação, essa redução tão brusca no número de trabalhos apresentados. Né? A gente não pode concluir que os pesquisadores apresentaram menos trabalhos, mas que a sistemática de organização, né, metodológica do trabalho permitiu, né, o máximo de 500 trabalhos apresentados por edição. E nós sabemos que hoje nós temos, né, um grande problema na socialização das nossas pesquisas, tendo em vista a enormidade, né, de produções que a gente tem no Brasil inteiro, né, sobretudo com o crescimento e consolidação da pós-graduação, né, e que a gente não consegue comportar ou organizar a socialização dessas pesquisas no próprio IPES. Né? Inclusive, a gente vem discutindo que a gente tem que constituir uma outra metodologia, uma outra forma de organização, né, do evento, porque o tempo de discussão e de interlocução entre os pesquisadores, né, o tempo de apresentação e de explorar a socialização dos dados de cada pesquisa é um tempo aligerado, né, às vezes atropelado. Eu acho que a dinâmica hoje de assessoria e de debate melhorou um pouco, né, porque você tem um assessor que faz uma sistematização dos dados e abre para o debate. Então, isso, de certa forma, possibilita um maior diálogo, né, entre as diferentes pesquisas. Mas, mesmo assim, isso também tem prejudicado a qualidade das apresentações e a qualidade dos debates sobre as pesquisas. E a própria troca entre os pesquisadores e as pesquisadoras. Né? Então, hoje a gente tem uma produção imensa no âmbito do serviço social, mas a gente tem poucos espaços de diálogo e de socialização dessas pesquisas e de interlocução entre os pesquisadores. Né? A gente precisaria de que o IPES fosse anual, ou que a gente tivesse 2 encontros a cada 2 anos, para que a gente pudesse, de forma mais equânime, tanto absorver as produções que estão sendo submetidas, né, às comissões científicas desses congressos, como também a gente tivesse maior espaço de tempo para poder organizar as diferentes produções e uma dinâmica mais qualitativa de socialização dessas pesquisas. Crescimento nas edições de 2010 e 2014, voltando a ser menor no ano de 2016. Né? É interessante também observar em relação ao IPES que o crescimento, né, dessa produção e o descenso dessa produção, ela tem muito a ver com as condições da universidade. Né? Elas estão diretamente ligadas às condições de realização da pesquisa.
Por isso que hoje, para nós, tem sido muito preocupante o cenário, o quadro que se estabelece hoje para as universidades públicas, onde se realiza a maioria das pesquisas, né, no âmbito do serviço social, né, de como isso vai reverberar numa limitação ainda maior das condições de realização da pesquisa no campo crítico, né, qual significam os impactos, né, do ponto de vista do sucateamento das nossas pós-graduações. As nossas pesquisas que estão sendo apresentadas no âmbito dos EMPEs, no âmbito do CBAs, no âmbito dos periódicos, elas são resultados, né, do trabalho desenvolvido nas pós-graduações, em sua maioria, né? E no ano de 2016 nós tivemos muita dificuldade do ponto de vista de garantir as condições, inclusive dos pesquisadores, se fazerem presentes nos espaços, né, de socialização das pesquisas. Então a gente teve uma queda aí também nessa perspectiva. Predominância de trabalhos no eixo das políticas sociais, aí aparecem as políticas sociais, né, de forma mais consistente. No CBAs a gente tinha ali uma relação com os fundamentos, né, alternância com os fundamentos, e no EMPES a gente vê um debate mais aprofundado das políticas sociais. Aparece também os fundamentos da profissão e aparece aí de forma mais contundente trabalho, questão social e serviço social, o que não aparecia no âmbito do CBAs como um número mais expressivo de produções no âmbito, né, da profissão, né? Então você vê uma diferença na natureza, né, e nas mediações relativas às características de cada evento, né? O CBAs resguardou particularidades e o EMPES, ele tem outras dimensões e outras particularidades. E aí, nessa dimensão, o trabalho e a questão social e o serviço social despontam, né, também com um número expressivo de trabalhos. Produção significativa no eixo das opressões, em torno de 20%. Né? A gente, comparando ao CBAs, a gente viu que houve uma queda, né, ao final. Maior registro no eixo das questões agrária, urbana e ambiental, né? Sobretudo considerando que o EMPES traz essa socialização das pesquisas que estão sendo realizadas, né? E no CBA se concentra mais a perspectiva da sistematização do trabalho profissional. Então aqui já mostra que existem, né, a incidência maior no campo da pesquisa, na discussão sobre essa área, do que a sistematização do trabalho profissional nessa área, né? Também uma baixa produção no eixo de ética e direitos humanos, né? Então isso é um traço que está tanto na discussão do CBAs quanto no IPES, né? Uma baixa expressividade nessa discussão. E na edição 2006 os trabalhos foram concentrados apenas em 3 eixos. Isso é um problema também, porque cada evento cria uma sistemática de organização desses trabalhos. Então, esses dados de 2006 do IPES foram muito difíceis de analisar, porque eram coisas que poderiam e deveriam estar em outros eixos, mas, por exemplo, apareciam no eixo de trabalho, questão social e serviço social. A pessoa estava discutindo, gênero, aí estava trabalho, questão social e serviço social, que entendia que a questão de gênero se expressava também como uma expressão da questão social, né? Então, falou sobre trabalho, aí estava no eixo sobre trabalho. Falou sobre política social independente da mediação, que ali fosse posta na singularidade do objeto, estava no eixo de política social. Então, essa distinção, né, do ponto de vista de se trabalhar a partir de eixos mais específicos de análise, dificultou a gente compreender qual eixo se expressava de forma mais contundente, aonde é que estava a menor produção, qual era a perspectiva ou a tendência que se colocava para a produção de conhecimento, nos eixos que discutiam o debate sobre a formação profissional, né? Então, porque estava tudo, né? E aí a gente vem colocando a necessidade, né, a partir dessa pesquisa, da gente ter uma maior organicidade na estruturação desses eventos, né, e desses eixos, para que a gente possa, inclusive, ter condições de ter um monitoramento, de ter uma avaliação, de se estabelecer um diálogo sobre essas tendências teórico-metodológicas que se expressam na produção do conhecimento em serviço social, né?
E no ano seguinte, 2008, então volta a ser os 7 eixos. E isso facilita, né, a gente compreender qual é a direção e a natureza de cada produção a partir do seu diálogo, né, com o objeto específico que ali você está analisando. O IMPES foi, de todos, foi os anais que mais deu trabalho para analisar, exatamente por essa inconstância do ponto de vista da organização dos eixos temáticos e também porque não há uma organização do ponto de vista da própria entidade de manter uma memória contínua, né, desses trabalhos. Então, a gente estava correndo atrás de quem tinha o CD, né, dos anais do IMPES de tal ano para a gente poder analisar. Porque nós não tínhamos isso em nenhum sítio, em nenhum site organizado e disponibilizado para consulta, né? E isso dificulta essa análise da própria produção do conhecimento. Então, e o CBAS também foi assim, de procurar, né? O CBAS que a gente analisou primeiramente em 2001 eram os anais impressos, né? Quem é que guardava aquilo, um negócio desse tamanho, mas a gente achou quem guardava, né? Então, assim, se fosse colocado de uma forma mais organizada, mais sistemática, essa produção de conhecimento, isso facilitaria e muito, né, as pesquisas em torno dessas produções. Deu certo? Deu. E aí, conforme a gente foi saindo de uma dimensão de análise para outra, de uma fonte de pesquisa para outra, então as possibilidades de análise das tendências, elas foram ficando maiores, né? Do CBAs existia uma dificuldade de identificar qual era a perspectiva, qual era a tendência teórico-metodológica que ela se expressava. No IMPES, isso se colocava já de uma forma mais nítida, né? Porque os artigos completos, resultados de pesquisa, já traziam uma interlocução maior com a dimensão teórico-metodológica, e nos periódicos, né, nas revistas, isso se colocou de forma também um pouco mais densa, né? Embora em todos os níveis de análise da nossa produção do conhecimento, a questão da dimensão teórico-metodológica, ela tem sido subvalorizada. Ela tem ficado subsumida ao debate de conjuntura e ao debate das especificidades do objeto, infelizmente. Mas os artigos, eles tinham uma consistência maior que possibilitavam a gente dialogar, identificar e se aproximar, né, de qual era a perspectiva teórico-metodológica que sustentava aquele trabalho, né? Embora poucos são aqueles que colocam essa discussão explicitamente. Né? A perspectiva teórico-metodológica que sustenta a nossa análise é tal. E é tal porque ela traz elementos pertinentes à análise desse objeto. Isso parece um óbvio, né? Para quem está pesquisando, para quem está produzindo conhecimento. Não parece óbvio? Mas não é tão óbvio. Não é. E às vezes há uma indicação apenas formal e prescritiva. A perspectiva teórico-metodológica que nos orienta é essa, mas ela só está ali no início. Ela só está colocada como se fosse um protocolo, porque eu tenho que dizer que é aquela perspectiva. Mas em nenhum momento o diálogo do conteúdo do trabalho, ele está sustentado naquela direção teórico-metodológica. Então, em relação aos artigos, né? Os artigos, eles foram lidos na íntegra, né? Então, tivemos, por lê-los na íntegra, nós tivemos que reduzir as possibilidades de análise. E aí nós escolhemos fundamentos da profissão, trabalho e questão social, porque apareceram de forma mais consistente, né, de forma mais numerosa no período que a gente analisou. E para a gente identificar as tendências, a gente não poderia partir dos eixos menores, né, que expressassem menor articulação. Então, saiu o eixo de opressões e exploração, porque a produção nos periódicos era residual. Na verdade, ela aparecia em revistas temáticas, né? Ela não aparecia ao longo da produção, né?
Então, 64,5% dos estudos corresponde a estudos teóricos, né? Os pesquisadores acumulam em determinado debate, escrevem, né, dissertam sobre o debate, né, que estão se aproximando, né? Não necessariamente resultado de pesquisa, de projeto de pesquisa realizado. 64,5% resultado de estudos, né? 20% resultado de pesquisas bibliográficas, né? E 14,5% resultados de pesquisas de campo, né? A pesquisa de campo, nessa pesquisa aqui foi mostrado que ela tem uma menor incidência, né? A incidência maior está nesses estudos teóricos e nas pesquisas bibliográficas. E 0,6% dos trabalhos se auto-identificaram como resultado da articulação entre pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa documental também, embora a gente saiba que toda pesquisa de campo envolve uma pesquisa bibliográfica, envolve uma pesquisa documental, ao constituírem a análise de suas dimensões teórico-metodológicas nos artigos dos periódicos, não há essa identificação e essa denominação da pesquisa documental, né? O que mostra também uma fragilidade no que diz respeito aos próprios instrumentais de pesquisa e aos tipos de pesquisa que a gente utiliza, né? Então, embora a gente esteja avançando, e avançou muito do ponto de vista da produção do conhecimento, do ponto de vista da dimensão investigativa da profissão, ainda se expressa nessa produção algumas fragilidades, e fragilidades que são preocupantes, né? Temáticas encontradas. 63,5% concentram nos eixos dos fundamentos, né? Nem no CBAS, nem no IMPES nós tivemos essa predominância do debate da profissão. Então, nas revistas identificadas, né, analisadas, Serviço Social e Catálises, o debate da profissão, ele vem ganhando centralidade. Ele tem uma centralidade nesse período investigado de 2000 a 2016. E a segunda segundo eixo que mais aparece é o eixo de trabalho e questão social, com 35,5%. Você vê que há uma diferença expressiva, né, entre o debate da profissão e o debate do trabalho da questão social. Obviamente que esses 100%, eles referem-se aos eixos analisados, não a 100% do universo da pesquisa, né, mas o que foi escolhido para análise. No que concerne aos eixos dos fundamentos da profissão, aí a gente vai aprofundar como se desdobra esses 65,7%, né? Maior incidência do debate sobre formação profissional, né? O debate sobre formação está centralizado nessas produções, seguida a discussão da sistematização do trabalho profissional. E as principais categorias de análise que foram encontradas nesses trabalhos foram trabalho profissional, formação profissional, interdisciplinaridade é colocado como uma categoria, né, embora a profissão já tenha avançado, né, nessa discussão, né, sobre a interdisciplinaridade, e não se configura como categoria de análise, e totalidade e praxis, né, são os elementos que mais aparecem. É importante, eu coloquei aqui interdisciplinaridade para chamar a atenção dessa questão, que também mostra uma perspectiva de fragilidade na discussão teórico-metodológica, porque muitos trabalhos identificam nas palavras-chave e nas categorias centrais de análise conceitos, e não categorias de análise, né? Conceitos que não dialogam com a realidade concreta, né? São construções, né, ideais, né? E aí, nessa perspectiva, isso também nos preocupa, além da ausência do método, uma indistinção, inclusive, do ponto de vista de um método que orienta a nossa análise, a nossa produção do conhecimento, que se coloca dentro da perspectiva da teoria social crítica, mas que, ao escolher as categorias de análise, não dialoga com aquilo que está sendo posto como centralidade do debate. Aqui a gente está colocando as categorias centrais dos
estudos, né? Então, esse da interdisciplinaridade, ele aparece, a interdisciplinaridade aparece como categoria central do estudo, né? Então, isso é algo também preocupante. E a gente precisa também relacionar, porque já a avaliação da implementação das diretrizes curriculares já mostrava isso, né? Uma das grandes problemáticas da formação profissional e da consolidação das diretrizes curriculares era o debate sobre a teoria social crítica e sobre o método inerente a ela, né? Já mostrava isso. E isso continua como uma tendência dentro da produção do conhecimento, né? Embora a gente saiba que, quando isso é trabalhado, vem sendo trabalhado numa perspectiva crítica. Não é à toa que as nossas produções são identificadas dentro do diálogo, né, das áreas de conhecimento como um campo de resistência crítica, né? Mas aí a gente está ali numa vanguarda, numa resistência, né? Isso não se expressa no todo da produção do conhecimento. No eixo de trabalho, questão social e serviço social, as produções em torno do trabalho, verifica-se o esforço da profissão em decifrar as transformações ocorridas nesse âmbito nas últimas décadas do século XX. Isso é algo que chama atenção também na produção do conhecimento que foi analisada. Há toda uma preocupação de fazer uma análise do ponto de vista das transformações societárias e como elas incidem no trabalho na formação e no trabalho profissional. E isso é um dado extremamente positivo, né? Porque estabelece exatamente aquilo que a gente vem dialogando, de que a profissão ela é resultado, ela é expressão e ela encontra sentido nas relações sociais, né? E ao se alterar essas relações sociais, isso tem um impacto direto no âmbito da profissão e no objeto sobre o qual ela atua, de forma mais consistente. Então, nisso a gente conseguiu avançar na relação entre profissão e história, na relação entre profissão, conhecimento e realidade, né? Aprender as mediações entre as alterações e as novas requisições postas à profissão, né? Isso é uma preocupação nesse âmbito da produção, né? Como essas alterações constituem essas mediações na profissão e quais são as novas requisições postas ao serviço social. Isso está presente de forma muito nítida, né? Nos trabalhos. E aí, categorias de análise, trabalho, precarização, assalariamento, crise, exploração, questão social e flexibilização. Aqui você já vê uma diferença do ponto de vista do que era no eixo dos fundamentos, né? Aqui se dialoga muito mais com a perspectiva crítica, né? Do ponto de vista da elucidação dessas categorias centrais, né? De análise. Quanto ao debate do método, 79,1% nadou quando eu vejo esse dado. 79,1% dos artigos não indicam e nem discutem um recorte teórico-metodológico. E a gente vai ver lá que significativa parcela dessa produção é resultado de quê? De pesquisas. Então, ou não está se compreendendo que é importante apontar qual é a perspectiva teórico-metodológica que sustenta aquela produção, ou se está fazendo pesquisa pela intuição. Eu quero acreditar que seja, nós temos um espaço exíguo, né, no periódico, e eu vou dar ênfase aos resultados da minha pesquisa. Eu acho isso um equívoco. Não discutir a dimensão, o recorte teórico-metodológico da pesquisa, né? Mas eu quero crer que é essa perspectiva, né, de que ele existe, mas ele não está colocado, né? Ou pode ser pior que isso, ele não existe, de fato, né? E 19,2% indicam materialismo histórico dialético. E aí tem outros desdobramentos dessa análise que a gente exatamente mostra. Não é porque indicou que é o materialismo histórico dialético que, de fato, ele sustentou aquela argumentação do ponto de vista da análise. E 1,7% dos trabalhos foi totalmente construído a partir do positivismo. Outras perspectivas teórico-metodológicas, elas aparecem, né? Mas a gente não aqui colocou de forma nominal todas que aparecem. Na pesquisa aparecem todas,
todas, as mais variadas, inclusive a perspectiva antimétodo. Não precisa ter método. Quem quiser que use o seu. Inclusive tem essa frase em um dos extratos analisados. Né? Tem. Mas a gente chama atenção para esse 1,7% porque ele tem uma incidência dentro da produção, né? Que é residual, mas está lá. Né? E em tempos que a gente vive hoje, isso vai crescer um pouco. Né? Vai se evidenciar de forma. Né? Quanto às teses e dissertações, né? Foram identificadas 28 temáticas diferentes nos trabalhos analisados. Eu tenho quanto tempo, eu? Acabou já? Eu vou apressar aqui, gente. Ainda falta um pouco mais de 20 minutos. De 20? É porque eu acrescentei um pouco. Ah, tá. Obrigada. Você é muito gentil. Foram identificadas 28 temáticas diferentes nos trabalhos analisados com a predominância da concentração, a redundância, predominância da concentração, escutem aí, viu? No eixo trabalho, questão social e serviço social. Então, no nível da produção, né, da pós-graduação, esse eixo aparece como maior incidência da produção, né? Inclusive maior do que o debate sobre o serviço social e maior do que o debate das políticas sociais. Os temas mais incidentes nesse eixo, questão social na realidade brasileira, pobreza, questão social, trabalho, divisão sexual, social e técnica do trabalho, gestão do trabalho e mercado de trabalho. Esses elementos, ele tem uma relação muito sustentada pela própria conjuntura. Toda a perspectiva de redefinição do mundo do trabalho, como isso incide nas profissões, toda a perspectiva da crise do sindicalismo, né, a complexificação da classe trabalhadora. Então, os trabalhos vão se debruçar sobre essas redefinições do mundo do trabalho nesse período. Né, uma relação exatamente entre a conjuntura e a profissão. Os temas mais incidentes no eixo dos fundamentos, embora não seja preponderante a produção nesse âmbito, foi conservadorismo, estágio supervisionado, os fundamentos do serviço social, aí aqui está presente as diferentes perspectivas teórico-metodológicas, trabalho profissional e formação profissional. Né? E curioso é que vários, né, dos elementos dos trabalhos que discutem fundamentos da profissão não tem os fundamentos da profissão. Né? É um debate sobre conjuntura e o trabalho profissional. Né? Com a lateralização do que são os fundamentos e como esses fundamentos eles devem orientar o trabalho profissional. Quanto ao método, dos 147 trabalhos que foram analisados até aqui, lembrando que a gente precisou ler para além de introdução, de primeiro capítulo, houve trabalhos que a gente teve que ler quase na integralidade, para a gente poder identificar, né, qual era a tendência, a perspectiva que eles colocavam. Então, dos 147 trabalhos até aqui analisados, 105 não discutiram o recorte teórico-metodológico de análise. Gente, são dissertações de mestrado e teses de doutorado. Ah, mas o CBA tem uma particularidade, a sistematização do trabalho profissional, o debate de teoria e prática, ele é mais superficial. Ah, no EMPES, os pesquisadores têm pouca possibilidade de aprofundar a discussão teórico-metodológica. Ah, os artigos também, dada a natureza, né, e a especificidade dos artigos em periódicos também se tem pouca possibilidade de discutir o recorte metodológico. Mas a gente diz o quê? De uma dissertação e de uma tese de doutorado, que não discute o recorte metodológico. É grave. Apenas 28,6%. Aí teve uma pergunta uma vez que disseram assim para mim. Luciana, não aponta ou não discute? Aí eu disse, olha, em alguns a gente consegue identificar mais ou menos, né, a pertinência, a persistência de algumas perspectivas teórico-metodológicas. Mas outros
outros assim, eu estudo Estado, então eu pego todos os autores que eu consegui levantar na minha revisão bibliográfica que estudam o Estado e vou dialogar com eles, independente da perspectiva teórico-metodológica que sustentam as suas análises. Né? Então a gente não pode dizer que aí reside uma perspectiva teórico-metodológica. A gente pode dizer que ou se abriu mão do método, né, por compreender dentro de uma perspectiva pós-moderna de que ele não existe nenhuma teoria, nenhum método que dê conta de analisar as várias dimensões daquela realidade que se está investigando, né, ou simplesmente o método não foi considerado como algo importante a se discutir. Né? Em alguns trabalhos que identificaram o método, colocaram, como isso que eu falei, que tiver o seu, que use o seu. Porque isso é uma perspectiva defendida no âmbito do pensamento pós-moderno pelo Feyerabend. Né? Ele defende, ele escreveu um livro, inclusive, contra o método. Né? Então, aí não é porque não há uma apropriação do método, mas porque o método deixa de ser elemento heurístico da análise. É diferente de você não discutir o método ou não conseguir, dentro da construção, né, textual, teórico-metodológica, da análise da realidade, do objeto, das determinações, você dialogar com o método, embora você não o cite. Né? Apenas 28,6% problematizaram o método de análise dos estudos, dado-lhe para o quanto isso tratasse de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Os trabalhos demonstram a apreensão das dimensões históricas da realidade analisada, então a gente está desenvolvendo uma competência aí para fazer análise de conjuntura, né? Ora dialogando com o marxismo, ora não dialogando com o marxismo, mas isso está nos trabalhos, está presente, a realidade está presente nos trabalhos, bem como das teorias que subjazem o debate das temáticas, contudo sem que haja de fato a articulação com o método, né, que aí se coloca. Incidindo em 71,4% da relação não orgânica entre teoria, método, história e conhecimento, que é elemento preponderante das nossas diretrizes curriculares. Né? Então, história, profissão, história e conhecimento, teoria, método, história e conhecimento, em alguns, mas isso de forma residual. É importante a gente fazer aqui uma distinção. Quando a gente pega as grandes obras referenciais publicadas no serviço social, essa relação orgânica entre teoria, método, história e conhecimento, ela se coloca, né? Ela está posta. Né? Se a gente pensar na biblioteca básica, se a gente pensar no que vem sendo produzido como referência no âmbito dos fundamentos da política social, essa relação ela é existente, ela está colocada. Mas essas grandes obras e essas referências, elas não resumem a realidade da produção do conhecimento em serviço social. Porque tem muita coisa sendo produzida, lateralizando a nossa concepção de formação, de trabalho profissional e de pesquisa. Né? Quando a gente vai para um universo maior da produção do conhecimento, a gente observa isso. Sobre as tendências teórico-metodológicas. Ai, meu Deus do céu. Maior incidência da perspectiva pós-moderna no que tange ao vazio metodológico. Não há outra conclusão. Esse vazio metodológico, ele se alinha a uma perspectiva pós-moderna de entendimento da realidade. Né? Porque você passa a fazer uma análise indistinta do real. Eclética, né, relativista. Eu vou falar de determinado assunto, eu vou trabalhar com tal autor. Eu vou falar daquele outro assunto, eu vou falar com aquele autor lá, que é mais referência. Sem que isso tenha uma coerência do ponto de vista da direção dessa análise e da produção do conhecimento. ênfase no ecletismo teórico, isso é um traço reiterativo da nossa produção de conhecimento. E a presença do materialismo histórico dialético naqueles trabalhos referenciais. Né?
que não se constituem, como a gente viu na análise do material que nós construímos, como majoritário. Então, a gente tem que, consolidando nossa pesquisa, constituímos uma intelectualidade, fomos reconhecidos como área de produção de conhecimento, somos reconhecidos como núcleo de resistência da produção de uma massa crítica, somos, mas no que diz respeito a uma fração dessa produção de conhecimento. A gente não pode ter ilusões de que essa fração da produção de conhecimento expressa a totalidade da produção de conhecimento. Não é. E aí, tendências que aparecem nos vários trabalhos. Pensamento doutrinário, neotomismo e humanismo integral. Gente, isso aparece como perspectiva, né, dentro das produções, que são tendências históricas, mas aparecem não como tendência agora, mas se colocam. Né? E se a gente aí for associar outros movimentos políticos da categoria, isso vai ganhar mais expressão. Né? Pensamento conservador, positivismo, funcionalismo, estruturalismo, fenomenologia, tudo isso aparece na produção do conhecimento. Aí a perspectiva crítica, a teoria social crítica e o pensamento pós-moderno. Então, todas essas tendências que vêm se desenvolvendo na trajetória histórica do serviço social, elas aparecem nessas produções de 2000 a 2016. Reflexões finais. Notório avanço da produção de conhecimento em serviço social, né? É uma ampla produção. Se a gente observar só nesse período que a gente analisou, a quantidade de produções que a gente, né, conseguiu identificar, tanto em nível de CBAs, quanto de INPEs, quanto de periódicos, quanto de teses e dissertações, e esse número, né, a gente vem vendo que vem crescendo, né? Não sabemos como vai ser essa conjuntura agora, né, que era o segundo momento da minha fala, que eu não sei como é que eu vou fazer, mas tudo bem. Uma dificuldade na organização da produção do conhecimento, né? Isso dificulta demais a análise sobre o que está sendo produzido no âmbito do serviço social. A gente precisa parar e pensar como garantir uma maior organicidade dessa produção, uma maior análise dessa produção, sobretudo para a gente identificar quais são essas lacunas, né, que estão sendo colocadas no âmbito da pesquisa do serviço social. Né? Porque, para mim, esse vazio metodológico é uma grande lacuna que precisa ser preenchida, precisa ser discutida. Como esta profissão ela vem trabalhando na perspectiva das diretrizes curriculares para a formação e de modo que essa formação também se constitua como fundamento para o trabalho profissional. E aí a necessidade de maior aprofundamento metodológico, tal como o trato histórico desprendido. Nós fazemos análise de conjunturas complexas, né? Mas quando a gente vai para a mediação dessa análise de conjuntura com a profissão, com o trabalho, com a questão social, a gente perde do ponto de vista da dimensão teórico-metodológica de análise. A gente passa a discutir o objeto por ele mesmo, né? Como se o objeto se auto-explicasse. E como se você tivesse dois trabalhos, uma análise de conjuntura, né, que mostra como isso traz impactos, né, para a realidade social e como isso impacta também na pesquisa e na produção de conhecimento, e de repente você tem um vácuo, né, quando você vai discutir os objetos específicos de análise. Ao passo, por exemplo, de você ter um trabalho que me chamou muita atenção, que discute saúde mental. Faz uma análise belíssima da reforma psiquiátrica e tudo mais, e ao final, quando desce para o objeto específico, propõe uma metodologia específica do serviço social para atuar na saúde mental. Já é isso, né? Então, a gente precisa realmente aprofundar essa dimensão, equalizar, né, a competência que a gente tem desenvolvido para analisar a conjuntura, para analisar a relação entre estrutura e conjuntura, a mesma para analisar os fundamentos que orientam a pesquisa, a formação e o trabalho profissional. E como isso se expressa nas mediações com as políticas sobre as quais a gente atua.
e sobre os objetos sobre os quais a gente faz as nossas análises e as nossas pesquisas. Eu lhe darei 20 minutos para a sua segunda parte. Posso dar 30 se eu pensar melhor. Bom, gente, o resultado eu vou falar bem rapidinho, que aí a gente deixa para o debate, até porque senão fica muito cansativo. Eu já falei um bocadão. Vocês me aguentam mais 15 minutos? Bom, esse foi o resultado da nossa pesquisa, né? E ele se torna mais preocupante, né, tendo em vista as lacunas que a gente aponta, quando a gente associa hoje a própria condição que a gente vive na conjuntura mundial e brasileira, e como isso vai reverberar no espaço da universidade pública e na pesquisa, e nas condições de pesquisa. E aí a gente vem discutindo no âmbito dos fundamentos que fora todos esses desafios que a gente tem dentro da profissão, esses desafios que são endógenos, né, do ponto de vista de dar maior densidade teórico-metodológica às nossas análises, às nossas pesquisas, de preencher essa lacuna sobre a apropriação do método, de fato compreender que o método ele é essencial para a análise da realidade e para os objetos específicos de análise do serviço social, né? De se produzir fora dessa lógica produtivista, mas dentro da lógica que vem sendo constituída como diretriz da pesquisa, como diretrizes das pesquisas em serviço social, a gente se depara com uma conjuntura onde o espaço de formação dessa massa crítica e o espaço de realização dessa pesquisa em serviço social, ele se dá por excelência, que é o espaço da universidade pública, né? E aí a gente compreende como isso vai ter um impacto preponderante nas possibilidades da gente continuar produzindo conhecimento na área de serviço social, que não é uma área tida como área fundamental hoje das pesquisas, né? E também pela perspectiva que nos orienta, né? Embora ela não apareça de forma massiva na produção do conhecimento, mas a direção da produção do conhecimento ela está constituída pela fundamentação de uma teoria social crítica. E como produzir um conhecimento crítico dentro da contextualidade que hoje o Brasil e a Universidade Brasileira ela passa, né? E aí a gente vem fazendo essa discussão que hoje o projeto para a educação de ensino superior no Brasil, ele está em esvaziar o sentido da universidade pública como espaço, né, de descoberta, de criação, de crítica, de reflexão, né, para se colocar como espaço da produção do desenvolvimento e da tecnologia. E essa produção do desenvolvimento da tecnologia, não numa perspectiva de que a universidade promova soluções para os problemas da própria sociedade, constituindo a sua função social enquanto produtora de conhecimento, né? Enquanto uma instituição particular, né, de análise da realidade e que visa, né, responder aos grandes problemas, né, da sociedade, né? E o que se quer colocar, o que se quer transformar é numa organização social, numa relação direta com aquilo que está posto como necessidade do mercado. Então, aí, nessa perspectiva, é transformar a Universidade Pública Brasileira de uma instituição social particular, com esse fim que a gente coloca, em uma organização social com uma relação direta com o mercado, né? E aí a gente coloca, né, qual é o espaço da produção do conhecimento em serviço social, né, numa organização social que não tem uma vinculação com os problemas da sociedade brasileira e sim com as necessidades sociais do mercado, né, imediatas e imediatas, né? Então, nessa perspectiva, nós entendemos que a produção do conhecimento em serviço social ela vai sofrer a duras penas, né? Primeiro,
por inanição, né? Porque os recursos, conforme está estabelecido pelo projeto Futurice, está colocado nas áreas das ciências duras e privilegiadas, aquelas que estão relacionadas exatamente às pesquisas de desenvolvimento e competitividade, né? E isso não se aplica à natureza das pesquisas de serviço social, muito pelo contrário, né? Está na contramão dessa perspectiva. E esse esfacelamento, né, da possibilidade de realização das nossas pesquisas vai na contracorrente das nossas condições endógenas, né? Porque nós vimos consolidando, né, ao longo das últimas décadas, né, a profissão como área de conhecimento. Não só aquela que vai receber, né, de outras áreas de conhecimento, teorias, métodos, produção, pesquisa, mas aquela que vai subsidiar também com conhecimento, né, outras áreas, inclusive sendo referencial no que diz respeito à produção crítica, né, a um núcleo de resistência da produção crítica na Universidade Brasileira, produzindo, inclusive, pesquisas e conhecimento que são referenciais do ponto de vista da América Latina, né, com muita expressividade e também que passam a influenciar também outras áreas no mundo, sobretudo do ponto de vista da análise da questão social, do Estado, das políticas sociais, né, do ponto de vista do que a gente conseguiu sistematizar enquanto projeto ético-político profissional, que é uma particularidade brasileira, né? E isso é resultado da consolidação das pós-graduações e da pesquisa em serviço social, né, que vem ao longo dos últimos anos crescendo, né, nesse sentido, com seus problemas, como a gente já identificou aqui, a partir dos resultados da pesquisa, mas que continua produzindo conhecimento crítico e com qualidade. Então, qual vai ser o espaço da pesquisa em serviço social? Qual vai ser o espaço da pesquisa do ponto de vista da dimensão crítica de análise da realidade, né? Diante dessa configuração que a gente tem agora, do corte das bolsas, do esvaziamento das condições de manutenção dos programas, né, de pós-graduação, que nós sabemos que a maioria no âmbito do serviço social é 3 e 4, né? São poucos os que são 5, 6, e eu acho que 2 são 7, né? Todos os 31 programas que nós temos, e como também nós, enquanto pesquisadores, né, vamos sobreviver a esse processo, né, de higienização, né, da pesquisa e da reflexão crítica no âmbito da universidade. E como a universidade, como espaço de excelência da pesquisa, né, porque por mais que o MEC hoje queira indicar que quem realiza a pesquisa é a iniciativa privada, isso é uma grande falácia. Porque todas as pesquisas de ponta, né, que são realizadas, toda a produção de ciência e tecnologia vai se dar no espaço das universidades públicas, né? Inclusive, o mercado vem para a universidade pública subsidiar os seus núcleos de pesquisa de desenvolvimento, ciência e tecnologia. Até porque quem continua investindo nessas pesquisas é o Estado, porque é muito caro. É um investimento, inclusive, a longo prazo, de pesquisas que vêm há 10, 20 anos, né, sendo ali maturadas e que produzem, sim, ciência e tecnologia de ponta. E que isso é produzido a partir do financiamento e da lógica da universidade pública pelo Estado, né? Então, inclusive, o Futurice, por mais que queira transformar a universidade numa organização social voltada para o mercado, ainda vai continuar sob o financiamento do Estado. O Estado vai continuar financiando as políticas de pesquisa que são de interesse do mercado. E o serviço social não se coloca dentro dessa perspectiva, dessa produção, né? Então, se hoje nós temos algumas dificuldades no âmbito, né, da produção do conhecimento, isso vai se colocar de forma contundente. E é importante a gente observar que isso é um processo que vem se colocando ao longo da trajetória das universidades brasileiras e que encontra seu ápice exatamente numa conjuntura ultraconservadora e ultra neoliberal, né?
onde a universidade ela perde essa sua função criadora, de reflexão, crítica, e passa a ser um instrumento também ideológico e um instrumento também que está os seus objetivos estritamente vinculados ao próprio mercado. Então, a dimensão da instituição social Universidade Pública Brasileira, vinculada a uma autonomia universitária, a uma forma de organização da sua produção de conhecimento que não está vinculada a parâmetros, né, diretamente vinculados ao mercado, ela se esvazia desse sentido e o que se coloca de forma mais evidente é essa relação direta com o mercado. Se você pegar o projeto Futurice, você vai ver como isso vai se desenvolvendo e isso vai se colocando de forma escancarada. Mas é preciso a gente entender que isso começou na primeira contra-reforma da educação brasileira, ainda na época da ditadura, quando se abriu, né, a lógica da universidade servir ao próprio mercado. Ela se adensa quando a gente tem a promulgação da LDB, a criação da LDB. A LDB sustentada nas orientações do Banco Interamericano, que vai colocar como eixos centrais do ensino superior latino-americano 3 elementos fundamentais, que são vinculados diretamente ao mercado: flexibilidade, competitividade e produtivismo. Né? A LDB é uma grande contra-reforma do ensino, né? Ela processa uma grande contra-reforma. E agora o Futurice é o adensamento dessa processualidade que foi reduzindo o espaço da autonomia universitária, que foi reduzindo a dimensão e a função social crítica da universidade como produtora de conhecimento a uma perspectiva instrumental de produção de ciência, tecnologia e desenvolvimento para as necessidades de reprodução social da ordem vigente em que a gente vive e que se expressa com mediações que se dão do ponto de vista ideológico, como a escola sem partido, que é o exemplo mais emblemático, e que se dão também por essa abertura direta com o mercado, quando a gente vê que os grandes organismos internacionais, os grandes conglomerados, né, do capital, hoje passam a capitanear e a capilarizar as potencialidades do ponto de vista do ensino superior. E isso se expressa também no âmbito do serviço social. Então, os desafios dessa conjuntura do desmonte da universidade brasileira vai ter impactos incidentes nas possibilidades de produção de conhecimento no âmbito do serviço social e de manutenção das pós-graduações em serviço social, de sua direção crítica e do que isso vai reverberar do ponto de vista da formação no âmbito continuado do serviço social. E, de forma mais pessimista, né, a gente pode dizer que a gente vive um processo, uma ameaça contundente de desconstrução daquilo que a gente construiu, da intelectualidade que a gente construiu, de uma literatura própria, né, que o serviço social construiu e que vem, ao longo dos anos, adensando e produzindo. Né? Então, o espaço da produção do conhecimento, da pesquisa em serviço social, ele está extremamente ameaçado, né, na conjuntura atual. Né? Nós já tínhamos dificuldades, né, do ponto de vista da publicação, da socialização das nossas pesquisas, né, da realização do financiamento das nossas pesquisas. Quem aqui nunca fez pesquisa sem financiamento? Né? E agora, né, se coloca de forma mais nociva, né, os ataques que a gente vai ter no âmbito das possibilidades da gente continuar produzindo nesse sentido. Agora, obviamente que nós temos na história dessa profissão um lugar de muita luta, de muita resistência. Né? A produção do conhecimento, o reconhecimento da profissão como área do conhecimento também não se deu de forma automática, não se deu de forma fácil, se deu a partir de uma construção e de uma luta histórica dessa profissão e do legado que ela construiu no âmbito da graduação e da pós-graduação. E eu acredito que esse é o caminho, né, que as nossas pós-graduações, que os nossos pesquisadores e as nossas pesquisadoras precisam reafirmar e seguir, né, no sentido não de dizer que está tudo
né, acabado, que não há mais possibilidade de se produzir conhecimento crítico no mundo e no Brasil, mas que nós precisamos, né, resgatar a nossa organicidade, inclusive do ponto de vista do fortalecimento das nossas entidades, para que a gente possa resistir a todo esse desmonte que se quer colocar no âmbito da universidade, no âmbito da produção de conhecimento crítico e no âmbito das políticas sociais. E a gente tem condições para isso, né? Do ponto de vista do que a gente já construiu enquanto categoria, né? E o que a gente já construiu do ponto de vista de uma organicidade, né, dessa categoria, no sentido de defender os princípios da profissão e de defender as condições éticas e técnicas de realização do trabalho profissional e da produção do conhecimento, né? Mas nós temos aí um duro trabalho árduo. Bom, eu tinha outras coisas aqui para falar, mas aí a gente deixa para o debate, senão ia o caminho nada. Obrigada, gente, pela paciência. Eu queria ler um poeminha, depois eu leio. Também adoro. Eu fiz uma fala de Sara, não foi uma fala tão pesada não, né, que é para não desmotivar. Aí eu disse, gente, a gente tem que ir à raiz, né, dos problemas, então não tem como ser uma fala linda, maravilhosa, né, tem que ser uma fala que vai à realidade. Aí eu fui, disse, mas aí a gente não pode terminar achando que é o fim do mundo, né, que é o fim da história, que é o fim do serviço social, que é o fim das pesquisas em serviço social. E aí eu acho esse poema do Mário Benedetti muito interessante, porque ele diz o seguinte, tem muito a ver com a história da nossa profissão. Chama-se Não Te Rendas, né? Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale, ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Eu acho que isso tem tudo a ver com a história dessa profissão e como a gente vai encarar o tempo presente. Né, Déia? Nós queremos agradecer à professora Luciana Cantalice por sua fala, agradecemos a presença de todos e todas aqui e queremos também encerrar agora, nesse momento, a transmissão ao vivo, agradecendo novamente ao CRES-RN por esta parceria.